O tema de hoje, ele vai tratar sobre as 5 maneiras de viver bem essa quaresma, né? Agora que a gente está nesse período de quarentena aí, né? Com muita dificuldade de viver a fé, na verdade, tipo, missas suspensas, né? Dificuldade de confissão, de unção dos enfermos, né? Para aqueles que estão doentes, enfim, tantas coisas que têm acontecido, né? Os batismos também suspensos, né? Públicos. Então, tem tido muito problema, né, com relação a isso. Acho que também os matrimônios, obviamente, né, os casamentos estão sendo todos cancelados. E isso é um problema muito grave, né, crismas, enfim. Mas como viver bem, então, esse tempo da quaresma, né, estando de quarentena, né, 5 maneiras. Vamos lá. Vamos lá. A gente está vendo esse cenário de pandemia, né, que é uma situação extremamente delicada e que tem feito todo mundo tomar decisões drásticas, assim, né? A gente vê, tipo, os governantes, né, os países que têm feito várias leis, né, para poder... Leis e dando orientações, né? Enfim, o Bolsonaro, acho que foi ontem ou anteontem, enfim, por esses dias mandou uma medida provisória com relação, né, aos empregados, né? Toda essa situação complicada que a gente está vivendo. Né, porque as pessoas não conseguem trabalhar, as pessoas não conseguem viver, as pessoas ficam trancadas dentro de casa, né, de quarentena, e enfim, tá uma situação muito delicada. Essa medida, né, de ficar em casa, desse recolhimento, dessa quarentena, ela é tipo, claramente apoiada pela igreja, né, visto que o próprio Papa suspendeu as missas no Vaticano, né, para as pessoas para que não haja aglomerações na igreja, né? Também nas dioceses, acho que todas as dioceses do Brasil já devem ter tomado essa medida, né? Não tenho um dado aqui, mas acredito que sim, de estar suspendendo as missas públicas, né? Atividade pastoral, qualquer tipo de celebração, enfim, reunião para rezar, tudo isso foi suspenso. E a missa é o maior exemplo de todos, né? A missa dominical, cara, é o maior, acho que foi o maior impacto para todos, né? Não ter a missa ao domingo foi muito estranho para mim, e acredito para você também, né? Assistir na televisão é uma experiência muito que eu nunca imaginei que eu ia passar, de não poder ir na missa domingo porque a igreja pediu para eu não ir, tipo, ordenou que eu não fosse, né? Olha que doideira isso. Mas nesse contexto, cara, a gente pode se perguntar, né? Como a gente poderá viver a fé nesse período, né? Como a gente vai viver esse tempo da quaresma, né? Com todas essas dificuldades de buscar a Deus, né? Todas essas medidas aí de prevenção, né? De buscar a Deus. Muito difícil, né? Esse questionamento é muito difícil a gente pensar. Pô, como é que eu consigo viver, então, a quaresma nesse tempo de quarentena, né? Como é possível... Olha só essa pergunta. Como é possível imaginar que o fato de estarmos sem a missa, né? Não só os domingos, mas também a missa diária, pode ser um motivo de santificação para mim? Como acreditar nisso? Né? Que o fato de eu não ter a missa pode ser uma oportunidade para me fazer mais santo. Louco isso, né? Enfim, nós temos ao longo da história centenas de exemplos, talvez milhares de exemplos de pessoas que tiveram dificuldades até maiores do que a nossa de buscar a Deus e buscaram e foram santos, né? Eu vou explicar, o B. Vou explicar. Pessoas que foram privadas de assistir a missa, pessoas que foram privadas de, de, de se locomover, pessoas que morreram, né? Enfim, e aproveitaram essas situações de impedimento de buscar a Deus, de impedimento de ir à missa, né? De rezar em público, de rezar com amigos, né? E aproveitou isso para se santificar, né? Ofereceu isso a Deus, né? Porque, na verdade, cara, tudo na nossa vida a gente pode oferecer para Deus. Tudo que acontece na nossa vida é um motivo da gente entregar para Deus de ruim, né? Um sofrimento, enfim. E a gente tem um cardeal, e agora que eu começo a explicação sobre isso, né? A gente tem um cardeal que faleceu no início desse século, acho que foi 2004, chamado cardeal Vantuan.
Imagino que vocês devam conhecer ele, né? Pelo menos já ouviu falar. É um cara que está em processo aí de beatificação, canonização, enfim, não me recordo agora. Mas ele foi um cara que ele era um sacerdote vietnamita, né? E no Vietnã há uma perseguição com relação à igreja. Aí o Bernardo falou que você até leu o livro dele. Ele tem alguns livros que são bem famosos, assim, bem bons. Eu ainda não li nenhum, mas estou para ler. São muito bons. Enfim, e aí ele foi um cara que ele ficou preso mesmo, numa prisão no Vietnã, por ser católico, né? Depois que ele foi nomeado arcebispo lá. Não, bispo, na verdade. Ele foi preso porque o Estado discordou dessa atitude da igreja. Larissa, Van Thuan é V-A-N-T-H, espaço, né? T-H-U-A-N. É isso. Enfim, o Van Thuan, ele ficou preso por 13 anos, né? Por Cristo. 13 anos sem poder ir em pastorais, sem poder servir a Deus, né? Na sua comunidade, na sua diocese. Foram 13 anos sem entrar num templo para rezar, né? 13 anos sem ninguém para compartilhar e para viver a fé com ele. Nesses 13 anos, né, ele utilizou tudo aquilo que era negativo, que era sofrimento, para ser um objeto, né, um instrumento de edificação para a própria vida, né, de santificação da sua própria vida. Ele usou dessa prisão por Cristo para amar mais a Deus e o próximo, né? Esse homem, por exemplo, ele não tinha um terço. Ele não tinha um terço para rezar, ele não tinha objetos sagrados, objetos que nós temos. Ele não tinha uma Bíblia para ler, né? Ele não tinha um terço para rezar, mas ele mesmo dizia, né, que ele rezava. Ele não tinha um terço, mas ele tinha os dedos das mãos, né? Então ele fazia a conta das Ave-Marias com os dedos das mãos. Ele não tinha a Bíblia, mas ele meditava no seu coração diariamente tudo aquilo que ele havia aprendido sobre Deus e sobre a sua palavra. Né? Esse homem, ele rezava todos os dias, né, com grande fervor dentro da sua cela. Fazia disso uma grande prisão, né? Uma prisão, fazia daquilo ali um lugar de encontro com Deus, né? Estar preso com Cristo, né? Então, diariamente ele rezava com grande fervor, ele meditava a palavra de Deus, ele rezava o terço, né? Ele dava os seus gestos para celebrar a missa lá dentro, né? Ele conseguia, né, por algumas situações que não convém ficar explicando muito aqui agora, mas ele conseguia arrumar pão e algumas gotinhas de vinho que ele pingava na mão e ele celebrava a missa, né, com um pão numa mão e umas gotas de vinho na outra, e ali consagrava e comungava, né? Mesmo sem um missal, mesmo sem um lecionário, né, objetos litúrgicos, sem um altar, ele buscava a Deus, né? Isso é o mais belo, né? Que é um homem que aproveitou de tudo ali, todas as dificuldades, mas para amar a Deus, né? Fez de tudo para buscar a Deus. Coisa linda, né? Então, gente, eu quero dizer isso para vocês, né? Que vocês acreditem mesmo, que mesmo nessa quarentena, nós ainda estamos nesse tempo favorável para buscar a Deus. Mesmo na quaresma, mesmo na quarentena, nós ainda estamos nesse tempo favorável de encontrar a Deus, né? E a gente precisa buscá-lo enquanto ele se deixa encontrar. Né? Uma vez eu ouvi isso até do Alexandre Varela, catequista, e ele disse isso, né? Que Jesus, né, Deus, ele é uma presença aqui e agora, né? Independente das circunstâncias que me rodeiam, Deus, ele é uma presença real, viva, né? Aqui e agora. E isso é extraordinário, né? É lindo. Então vamos adentrar agora, né, nessas 5 maneiras, né, de maneira direta agora, de viver bem essa quaresma nesse tempo de quarentena. O livro A Prática de Amor a Jesus Cristo, né, é um livro sensacional, escrito pelo santo Afonso Maria de Ligório. Ele vai nos contar de uma situação de um homem que estava enfermo no hospital e que ele reclamava dizendo o seguinte, que ele gostaria muito,
né, de sair daquela enfermidade. Ele gostaria muito de deixar aquela enfermidade para poder servir a Deus na paróquia. Ele queria sair daquela cama de hospital para conseguir frequentar a missa. Ele queria sair daquela cama de hospital para fazer missões, né, para rezar os terços comunitários. Ei, Lude, tudo bem? Saudades também, minha querida. Enfim, e ó, o sorrisão aí. E aí, sorrisão, tudo bem? Sem me avacalhar, por favor. Enfim, ele era um homem, né, que de alguma forma ele reclamava muito porque ele não podia ir à missa porque ele estava enfermo. Ele não podia fazer as coisas que ele fazia habitualmente na igreja porque ele estava enfermo. E então o Santo Afonso vai dizer para ele o seguinte: mas não é agora o prazer de Deus que você suporte essa enfermidade com paciência e ofereça suas dores pela santificação e conversão dos pecadores? Né? Em vez de você reclamar que você não está podendo ir na missa, por que você não aproveita essa enfermidade, né, para se conformar de que a vontade de Deus é que você hoje esteja deitado nessa cama, por exemplo, né, deitado nessa maca do hospital? Ô Vitor, desculpa, cara. Oi, tudo bem, meu querido? Tamo junto. E é isso, gente. Né? Aproveitar essa situação. Então Santo Afonso ele vai dizer, cara, no fundo, esse homem, ele é vaidoso. Ele é vaidoso, por quê? Porque ele não quer fazer a vontade de Deus, que é sofrer aquela enfermidade com paciência. Ele quer, na verdade, fazer a própria vontade. Ele quer, na verdade, abandonar, né, aquela cama, porque ele não quer sofrer aquilo ali, ele quer fazer as coisas que ele está a fim de fazer, né? E não se conforma à vontade de Deus. E isso é vaidade. Vaidade é nós acharmos que a nossa vontade deve prevalecer. Vaidade é achar que a nossa opinião vale mais do que a opinião do outro. Né? Vaidade é achar que nós podemos fazer melhor do que os outros, decidir melhor do que os outros. E essa é a primeira maneira de a gente viver bem essa quaresma de quarentena, que é abandonar a vaidade. Deixa eu beber uma água aqui. Gente, abandonar a vaidade. A gente precisa confiar, e isso é uma experiência de fé que a gente faz nesse tempo, de confiar que o Espírito Santo conduz a igreja. Precisamos confiar também e desejar que ele conduza também o nosso coração. Né? Eu tenho um amigo que ele veio falar esses dias no grupo do WhatsApp, né? E ele disse assim: poxa, o pastor fulano de tal, que não vale a pena ficar aqui dizendo o nome, né? Mas é um pastor, assim, de uma igreja que prega essa teologia da prosperidade, né? Enfim, que é uma teologia diabólica, digamos, sejamos claros, né? É uma teologia anti-evangélica. E ele acumula muitos bens dos fiéis que ele né, extorque, sei lá, que ele usurpa. Enfim, esse homem, ele conseguiu uma liminar na justiça para continuar celebrando os seus cultos. E aí o cara falou no grupo assim, né, um amigo meu: poxa, o pastor fulano de tal conseguiu uma liminar na justiça para continuar celebrando os cultos. E nós, da Igreja Católica, suspendemos as nossas missas, né? Será que esse é o caminho certo? Será que essa é a vontade de Deus para nós? Cara, quando ele falou aquilo, eu fiquei pensando o seguinte, falei, cara, qual é a chance desse cara estar sendo guiado pelo Espírito Santo e a igreja não? A Igreja Católica não, né? Qual é a chance desse pastor que prega o anticristo na terra está sendo guiado pelo Espírito Santo e nós não? Porra, não faz o menor sentido a gente pensar isso, né, cara? A gente precisa confiar nisso. O Espírito Santo guia a igreja. E se essa foi a ordem, né, da igreja para nós, de suspender missas, suspender as pastorais, suspender, enfim, o que for que tiver que suspender, as reuniões da Obra Jovem, amém, cara. Amém. Essa é a vontade de Deus para nós. A gente precisa confiar nisso e aproveitar esse tempo para nos fazermos mais santos. Né? Um padre falava na missa sexta-feira, ele dizia o seguinte: agora nós veremos
quem verdadeiramente busca a Deus, né? Agora nós veremos quem verdadeiramente ama a Eucaristia. Porque para muitos católicos, não estar indo na missa é até um alívio. Ai, graças a Deus, não preciso ir na missa domingo. Graças a Deus vou poder assistir de casa, ou então não vou nem assistir na minha casa. Mas não, vai ter pessoas que vão sofrer com isso, sofrer porque não podem comungar, sofrer porque não podem comungar, confessar, e vão oferecer esse sofrimento para Deus para se tornar mais santo. Acredite que esse é o tempo favorável e abandone a vaidade de achar que a sua opinião vale mais do que a opinião da igreja, de achar que a sua vontade deve prevalecer a vontade da igreja. Existe também um padre chamado Padre Mike Schmitz. Ele é um padre americano e ele falava o seguinte num vídeo que ele fez para o YouTube. Ele falava assim, olha, graças a Deus, né, nós somos aqueles que criticam e não somos aqueles que decidem. Eu não sou um bispo, eu não sou um prefeito, eu não sou um governador. Eu sou só aquele que opina, aquele que enfim, que acha que critica, que acha que sabe tudo, né? E quem estava no retiro de carnaval aí, não sei quem das 26 pessoas que estão me assistindo estavam, mas teve uma frase que ficou muito marcada pra gente, né? Porque foi uma frase de fato inspirada pelo Espírito Santo. É uma frase que ela grita no meu coração até hoje. Talvez você já esteja imaginando aí qual que frase é essa, né? Que foi dita numa pregação que ela diz o seguinte: nós não somos a parte da igreja que opina, nós somos a parte da igreja que reza. E é exatamente isso. É a humildade de saber que você é a parte da igreja que reza. E que a tua opinião, se ela é contrária à opinião da igreja, certamente a sua opinião está errada. A gente precisa acreditar nisso. E aí o segundo passo, vamos para o segundo passo, que é um passo que a gente abandona à medida que nós abandonamos o primeiro, né? Eu estou fazendo isso meio que uma escada, um degrauzinho, né? Um depois do outro. Que o segundo passo, né? Abandonando a vaidade, abandonar também a murmuração. Como assim abandonar a murmuração, né? Tem um santo que diz que quem murmura reza para o demônio. Eu acho, inclusive, que é Santa Teresa d'Ávila, mas não tenho certeza. Quem murmura reza para o demônio. E isso é muito verdade, cara. Porque se nós formos pensar, né, murmuração é uma completa falta de fé, é uma completa falta de sabedoria. Fé, né, dessa confiança na voz da igreja, né, como eu já venho falando. É uma falta de sabedoria, é uma falta de gratidão a Deus, né? E nós precisamos buscar melhorar, sabe? Fazer coisas para melhorar. Agora, murmurar não resolve nada. Às vezes você não tem uma opinião, sei lá, né? Como eu estou dizendo, na questão da vaidade. Mas às vezes o seu coração, ele é orgulhoso. E esse orgulho faz você reclamar o tempo inteiro do que está acontecendo, sabe? Mas trazer sempre para as pessoas que estão à sua volta energia negativa, né? Todo tempo, ai, nossa, que tempo difícil, ai, nossa, estamos sem missa. Cara, só que, olha só, você murmurar, meu querido, minha querida, não vai mudar nada, né? Não vai fazer a missa voltar, não vai fazer o coronavírus ir embora, não vai voltar nada. O que você pode fazer é parar com isso e começar a louvar a Deus porque você ainda pode buscar, e louvar a Deus porque você está nesse tempo favorável de conversão, esse tempo favorável de santificação. Amém? E também, aquele que murmura, ele não é alegre, né? Eu vou tatuar. Isso, obrigado, Babi. Vai anotando aí. Aquele que murmura, ele não é alegre, ele é sempre triste, sempre para baixo, né? Só que a alegria é um fruto do Espírito Santo. Então, se você tem murmurado, saiba que você não tem vivido uma vida no Espírito Santo. E está na hora de você mudar de vida, tá? Estamos nesse tempo. Mudemos de vida. Terceiro passo, gente. Terceiro degrau. Vamos lá. Abrace a caridade. Né? Já disse aqui para vocês, né? Que é para a gente abandonar a murmuração, abandonar a vaidade. E agora eu digo, abrace a caridade. E, pelo menos para mim, né, eu tenho refletido muito sobre
caridade, né, nesse tempo de quarentena, né, de solidariedade, né, daquelas pessoas que se privam da própria liberdade pensando no outro. Eu, por exemplo, tenho na minha casa um pai diabético e, e um avô já bem velhinho mesmo. E eu não tô saindo de casa por causa deles, porque por mim, cara, eu poderia sair, eu não vou morrer com coronavírus, né? Então eu tenho refletido muito nisso. E isso tem aberto um pouco a minha visão sobre o que é caridade. E eu queria partilhar isso com vocês, né? É interessante pensar, né, principalmente nesse tempo, que o não fazer coisas, também é um gesto de caridade. Não só o fazer, né? Mas também o não fazer é um gesto de caridade. Né? Se preocupar com o próximo, né? Se poder ajudar as pessoas não fazendo coisas, né? E isso a gente pode pensar no coronavírus, óbvio, né? Porque estamos falando disso, mas a gente pode pensar em muitas outras situações. A gente pode pensar, por exemplo, quando você está com raiva de uma pessoa e você deixa de ofendê-la e dá um sorriso, por exemplo, ou então nem dá um sorriso, você só deixa de ofendê-la, ou você deixa de corrigi-la porque você sabe que aquele não é um momento bom para que ela seja corrigida, e você não faz aquilo, isso é um gesto de caridade. E é um gesto de caridade que ninguém vê. É um gesto de caridade que só aquele que vê tudo, né, que é o nosso Senhor, que vai estar enxergando. Então pense nisso, né, que a caridade também, olha que coisa interessante, a caridade também, ela se expressa até no permitir que o outro faça o bem, né? Você deixar que o outro te sirva, você permitir que o outro te ajude, isso também é um gesto de caridade seu, né? Eu tenho um amigo que ele é muito caridoso, assim, ele faz muita obra de caridade, é um cara fenomenal, né? Uma das referências que eu tenho na fé. E quantas e quantas vezes a gente ia se servir num prato, por exemplo, e eu pedia para servi-lo, ele queria me servir, e eu falava, não, deixa eu fazer por você. E ele permitia. E aí eu falava, caramba, até para receber a caridade, ele é caridoso, né? Porque eu sei que o desejo dele era me servir e ele permitiu que eu o servisse, né? Olha que lindo isso. Então pensem nisso, né? Que a caridade, ela se apresenta no fazer, no não fazer e no permitir que o outro faça. Amém? Gravem esses 3 pontos. Fazer, não fazer e permitir que o outro faça. A gente pode entender, então, com isso tudo, que tudo que acontece na nossa vida, exatamente tudo, todas as situações que nós nos colocamos, elas são oportunidades para nós amarmos a Deus e amarmos ao próximo. A caridade precisa estar presente em todos esses aspectos, em toda a nossa vida, em todos os momentos. Nós temos oportunidade de amar a Deus e amar o próximo. Amém? 4ª maneira, vamos lá. E o Iago chegou, hein? E Iago, beleza? E a Maria Helena. Oi, Maria Helena, tudo bem? Povo todo. Vamos lá, gente. 4º ponto, 4ª maneira aí, 4º degrau. Busque a Deus, esse é o 4º degrau, tá? Busque a Deus da forma que você puder, né? Cara, se é para assistir a missa pela TV ou pela internet, se é para rezar em comunidade pela internet, pela TV, assistir uma pregação, cara, valorize isso e faça com todo o seu coração, né? Se você tem que assistir a missa na sua casa, se arruma para ir na missa, coloca uma roupa adequada, tenta ao máximo estar em comunhão com a igreja da forma que você pode. Se é para rezar pela internet, valorize aquele momento. Não liga o celular e sai andando como se não estivesse rezando, né? Mas valorize, cara. Busque a Deus o máximo, da forma que você pode, né? Tem aquela oração de São José Maria Escrivá, né? Que ele fala, eu quisera, Senhor, receber-vos, né? Com o fervor dos santos, com a pureza de Maria Santíssima, né? Enfim. E a gente não pode receber. Mas
alimente no seu coração esse desejo, Senhor, eu gostaria muito, meu maior desejo hoje era poder participar presencialmente da missa, mas já que eu não posso, eu vou te amar, Senhor Deus, pela transmissão na televisão, né? Eu vou te amar pela internet, eu vou te amar na reunião aqui da Obra Jovem, eu vou te amar no terço que eu vou rezar com os meus amigos, né? Pensa sempre nisso. Tudo isso, né, todas essas limitações que nós temos hoje, elas não podem nos impedir de buscar a Deus ao máximo da forma que a gente puder, da forma que a gente conseguir. Focar para viver o momento. Isso aí, Bia. Você então que tem, como é que fala? 10 de atenção, tem que fazer o negocinho aqui, ó. Tem que fazer bastante e aproveitar para rezar, cara. Aproveitar para rezar. Muito, muito, muito. Beleza? Como eu já disse, esse aqui é o tempo favorável. TDAH, isso aí. E o quinto passo, o quinto e último, né, já para terminar a live também, estamos chegando ao fim. Reze pelo mundo. Essa quarentena, ela tá servindo, pelo menos para mim, eu queria partilhar isso com você, que o mundo está enfermo mesmo, né? Muito antes do coronavírus, do novo coronavírus existir, o mundo está enfermo, o mundo está doente. Nós precisamos rezar para que Jesus traga a cura para nós. Nós precisamos rezar para que os pecadores se convertam, né? Para que os justos perseverem. Rezar pelo mundo inteiro que hoje sofre, não só com o coronavírus. Claro, o coronavírus é uma pandemia, é terrível, tem matado muita gente, né? Tem feito muitas pessoas sofrerem. Mas pensem nisso, sabe? O mundo precisa de pessoas que rezem por ele, porque o mundo está doente. E o coronavírus talvez seja o menor dos problemas hoje que nós temos, né? Nós que temos fé, nós que somos católicos, sabemos que existem doenças espirituais, doenças mentais, né? De como eu posso dizer? Enfim, filosofias distorcidas. A palavra fugiu, se alguém puder me lembrar. Enfim, vamos lá. Oi? Ideologias. Obrigado. Ideologias. Gente, o mundo tá doente com isso. O mundo tem pregado o anticristo o tempo inteiro pra gente. O mundo tem feito o povo todo tem sofrido, o povo todo tá enfermo, né? E é uma doença muito pior, né? Muito pior que o coronavírus. É a alma se perder para sempre, né? Eu fico pensando, nossa, quantas pessoas talvez hoje se condenam pro inferno por causa de ideologias que abraçam, né? Que são contra a fé. Enfim. Aqui, o Sorrisão tá te mandando um alô. Gente, é isso. O mundo tá doente, nós precisamos. Vou recapitular com vocês aqui os 5 passos, tá? Para vocês gravarem aí na cabeça de vocês. O primeiro deles, abandone a vaidade, abandone a murmuração, abrace a caridade, busque a Deus da forma que você puder e reze pelo mundo enfermo, né? E aproveitar também para rezar pelas pessoas que estão hoje, né, afetadas pelo coronavírus, porque apesar de o mundo estar muito desacreditado sobre quem é Deus e sobre o que ele faz, nós sabemos que Deus, ele ainda realiza milagres, né? Deus, ele ainda caminha no meio do seu povo, né, pela Santa Eucaristia. O Espírito Santo está no meio de nós, né? O Espírito Santo nos une em um só coração, né? E a presença do Senhor é real quando nos reunimos, por mais que virtualmente, mas para clamar o seu nome, para dizer, né, para bendizer o seu santo nome. Então eu queria te convidar agora a rezar comigo, daí onde você estiver. Você possa aí fechar os teus olhos, né, colocar a mão no seu coração, isso te ajuda a rezar. E fazer esse passo de fé comigo, esse gesto de fé comigo, né, de rezar pelo mundo. Senhor, esse coronavírus, ele tem nos afetado de maneira muito direta. Esse coronavírus, Senhor, ele tem nos atacado, ele tem nos privado de muitas coisas, né? De participar da missa,
de confessar, de celebrar todos os outros sacramentos, atividades pastorais. E nós, Senhor, te louvamos por isso, porque nós temos aprendido com isso. Nós temos aprendido que nós precisamos amar o próximo, nós temos aprendido, Senhor, que nós precisamos abandonar a vaidade e confiar que a Tua vontade, Senhor Deus, é manifesta pela Igreja. Então, Senhor, muito obrigado, Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor nos reúne aqui nesse lugar. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque a Tua presença real é viva aqui e agora, porque nos reunimos em Teu nome, Senhor. Nós queremos Te louvar, Senhor Deus, por tudo aquilo que tem acontecido e porque estamos ainda nesse tempo favorável, Senhor. Quanta oportunidade o Senhor nos dá, Senhor, para sermos santos, né? Quanta oportunidade, Senhor, o Senhor nos dá para nos santificarmos e sofrermos por Ti. O mesmo Santo Afonso, que eu falava no início dessa pregação, dizia que a maior graça que um homem pode receber de Deus é a graça de sofrer por Ele. É a graça de sofrer com Ele. Por isso, Senhor, nós queremos abraçar essas tribulações que estão sobre a terra e rezar por essa mesma terra, Senhor, para que ela seja mesmo curada, né? E não só uma cura do coronavírus, mas que nós também te pedimos, mas, Senhor Deus, a cura dos corações que se afastaram de Ti, dos corações que se magoaram, Senhor Deus, contigo por não Te conhecerem bem. Nós queremos Te pedir, Senhor Deus, por aqueles que não acreditam no Senhor, ou por aqueles que cultuam, né, senhores que não são o Senhor. Nós queremos pedir, Senhor Espírito Santo, pela conversão também daqueles que são revoltados com a Igreja Católica, Senhor Deus, muitas vezes por atitudes humanas, muitas vezes por falhas nossas. Mas nós queremos Te pedir, Senhor, que Tu possa reunir de novo o Teu povo. Nós queremos, Senhor Deus, que todas as ideologias que são contrárias àquilo que o Senhor nos ensina pela Igreja, que são contrárias à nossa fé, Senhor, que elas sejam dizimadas, Senhor Deus, pelo poder do Teu Espírito Santo. E caso, Senhor Deus, o Senhor não queira fazer isso, né, porque tudo isso já estava prescrito, o Senhor já proclamou tudo isso, né, que aconteceria, mas nós queremos Te pedir, Senhor, mesmo assim, queremos rezar e pedir a conversão dos pecadores, Senhor Deus. A conversão daqueles que são pró-aborto, por exemplo, Senhor. A conversão daqueles que não Te amam, Senhor. Daqueles que Te ignoram, Senhor Deus, que Te desconhecem. Converte, Senhor Deus, todos os corações. E por fim, Senhor, queremos pedir para que essa pandemia seja também dizimada, Senhor Deus, do nosso mundo. Né? Que o Senhor possa mesmo ser a nossa cura, Espírito Santo, a cura dessa enfermidade que tem assombrado tantos países, Senhor. Tantas pessoas que morrem, tantas pessoas que sofrem, tantas pessoas que passam agora por crises econômicas por conta desse vírus, Espírito Santo. Nós queremos pedir a Tua ação e o Teu poder nesse lugar, Espírito Santo, para curar os corações e para mesmo nos tirar dessa situação, Senhor Deus, que tem mesmo tirado o sono de tantos. Por isso, vem sobre nós, Espírito Santo, derrama aqui o Teu amor, o Teu poder e faz, Senhor Deus, de nós, né, evangelizadores mesmo. Pessoas que se preocupam em levar a Tua palavra, Senhor. A exemplo de Vantuan, né, que convertia todos os carcereiros que cuidavam de sua cela. Nós também, Senhor Deus, mesmo privados dentro de nossas casas, nós queremos levar a Tua palavra, Senhor, a muitos. Nós queremos, Senhor Deus, evangelizar da maneira que nos é possível hoje. Queremos terminar pedindo também, Maria Santíssima, Tua Imaculada, Maria Santíssima, Senhora que é Imaculada Conceição, pedir que a Senhora nos proteja, pedir que a Senhora esteja conosco e cuide de nós, Mãe. Como uma mãe cuida do filho, como uma mãe abraça e acalenta um filho, Mãe Santíssima, nós queremos pedir o Teu carinho nessa noite.
o teu carinho, Mãe Santíssima, por aqueles que sofrem com essa pandemia e por aqueles que sofrem por não conhecerem a Deus. Esteja conosco, Mãe Santíssima. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Galera, acabou. Tá? Espero que vocês tenham aproveitado e rezar muito, né? Por esse mundo aí, por esse tempo que estamos vivendo e aproveitar ele porque é um tempo favorável.